Normalmente los pediatras son legais. Normalmente. Aquí no es nada normal, ya percibieron, ¿eh? Aquí en casa no. La normalidad no es regla aquí. Muy bien, está grabando de nuevo. Vamos a iniciar la clase entonces. Vamos a hablar sobre pene. No es un tema muy interesante, ¿no? Penes. Disminuir aquí. Penes, ¿qué es? Vamos a hablar sobre la configuración externa del pene. Não sei para que eu coloco essas imagens. Espera aí. Nem lembro. Pedi. O que pedi, Jéssica? Eu não entendi você. Aí conhecem el Pequeno Príncipe, el Principito. É, interessante el Tô Principito. fazendo a da Andréia. Ensina muita coisa. Né? La Raposa. Era assim no início do ano. Vocês. Vocês eram a raposa, sim. Eu sou o príncipe. En el inicio de año, cuando empezamos a conocernos. Ah, pediatra. Ah. Nem sempre, Jéssica, nem sempre. Há exceções, né? Entonces, no inicio de año éramos así, después fuimos conociéndonos, ficamos amigos. Até gosto já, até aceito vocês na minha vida hoje em dia. Já não rejeito já. Já estamos assim hoje em dia, já nos conhecemos, né? E éramos assim no início. Conhecem esa frase de Principito. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu fiz dela um amigo, que agora é único no mundo. Que legal. Eita, o computador passou sozinho, que eu não apertei nada aqui, né? É muito bom o livro, sim. Muito interessante. Ensina muita coisa, ensina muita coisa. Vocês eram, vamos ver, vocês eram igual a outros 100.000 alunos, mas eu fiz de vocês um amigo e agora são únicos para mim no mundo também, né? Ai, ai, que sentimental. Viu que eu também sou sentimental? Tenho coração também? Tento. Sei dissimular também, né? Muito interessante. Eu também era um professor de anatomia em 100.000 outros professores, mas agora sou único também. Não tem outro, né? Vão ter que me aturar mesmo? Aí, meu irmão respondeu aqui, peraí. O que ele falou? Que horas? Que horas? Tanto faz, assim. Qualquer horário. Estou respondendo aqui a pessoa. Jueves, em tanto caso. Em jueves. Profe querido, sí. Prova se aproximando não é suspeito falar elogios, né? Los jueves vai ficar melhor uma cirurgia, né? Jueves. Em qual horário? Tanto faz, de manhã ou de tarde, né? Aí vamos ir vendo isso depois, sim? Então, vamos. 123, capítulo 100, falar sobre el pene. Descripción general del pene, que va a ser el órgano copulador masculino. ¿Eh? Después vamos a ver el órgano copulador femenino, vagina. ¿Eh? El pene, que está localizado en la frente del pubis, en la frente y por debajo del pubis y por cima del escroto. Escroto que va a guardar a los testículos, que vimos el primer capítulo de genital masculino, fue testículo. ¿Eh? Muy interesante. Y el pene, junto con el escroto, va a formar parte de los órganos genitales externos. Órganos genitales externos. Aquí vemos el pubis, vejiga atrás del pubis,
¿Ya? Aquí el recto descendo, recto, el escroto aquí abajo y el pene es, no, ni precisa explicar, ¿eh? El pene es aquí, la frente del pubis, arriba del escroto, ¿no? Para describir el pene es que va a tener una forma cilíndrica, va a estar pendurado, la frente del escroto tiene una longitud variable de unos 10 o 12 centímetros, la persona adulta, depende, depende, ¿no? Esto es interesante, esta sí es la parte interesante que las partes del pene, que las partes del pene va a ser la raíz del pene, el cuerpo del pene y apunta el extremo distal del pene. ¿Eh? Estas son las tres porciones del pene. Muy interesante que cuando hablamos de la raíz del pene, el extremo proximal del pene, va a estar ahí relacionado con el pubis, por detrás del pubis. Y va a ser una gran parte de los cuerpos eréctiles del pene. Vamos a ver de aquí a poco los cuerpos eréctiles que van a relacionarse ahí y van a estar unidos con el pubis, justamente, van a estar unidos con el pubis a través de un ligamento que va a unir la raíz del pene con el pubis, que se va a llamar ligamento suspensorio del pene, con el pubis y con la línea alba. Muy interesante. Vamos a ver aquí a poco una imagen para entender ese ligamento suspensorio del pene. Luego viene la parte del cuerpo del pene, que va a tener dos caras, importante las dos caras del pene, porque el cuerpo del pene va a tener una cara superior y una cara inferior. Cara superior, que va a ser el dorso del pene, por eso que se llama cara superior o cara dorsal, y la cara inferior, muy interesante, que va a estar en contacto con el escroto, la cara escrotal también se le llama, y ahí es donde va a estar transcurriendo la uretra, la porción del, la última porción de la uretra que va a estar recorriendo el cuerpo esponjoso del pene. De ahí que se llama también cara inferior o cara uretral. Cara inferior o cara uretral del pene. Muy bien. Y el extremo del pene, que muy importante, el extremo distal, la punta del pene, va a ser la cabeza del pene, que se llama glande. Glande que va a estar rodeado por un resto, una protección de pele que se llama prepucio. Muy interesante eso. El- vamos ver aqui o que o Pedro falou. Combinado, vinado. Aí, aceitou vocês, né? Não sei como, eu não aceitaria, mas ele aceitou. Semana que vem vamos ver uma cirurgia quinta de manhã. Que legal. Legal. Mas tem que participar na cirurgia, tem que fazer perguntas. Se for chato que nem vocês aqui na aula teórica, não vai ter mais, né? E vou cortar no meio a, a transmissão, né? Semana que vem, então, vamos ver se sai, se rola a cirurgia em vivo para vocês, né? Muito bem. Uhum. Não, quero ouvir perguntas, né? Tô falando. O que que eu... Uhum. Uhum. Muy bien, entonces seguimos aquí. Seguimos. El extremo del pene que va a tener
El glande, ¿eh? El glande. Ay, ahí estamos viendo una imagen del pênis. Sim, Gessana, vamos ver agora. Tomara que seja alguma coisa que vocês entendam e eu vou fazer pergunta durante a cirurgia e espero que respondam, né? Tomara que respondam. Bueno, entonces en esta imagen vamos a colocar aquí la descripción. Ah, testículo aquí abajo, testículo. Pegado al testículo está el epidídimo, ¿eh? Y del epidídimo sale y va para cima el conducto deferente. ¿Recuerdan? Conducto deferente. Saliendo aquí, esta estructura que ven aquí, el conducto deferente. Conducto deferente que va lá para cima y se une con con la vesícula biliar para formar el conducto eyaculador. Entonces, ¿qué que voy a mostrar? Ah, interesante en esa imagen. ¿Lembran cómo se llama cuando hablamos de vascularización del testículo? Las veas, cuando están saliendo del testículo y forman un plexo venoso que rodea ahí en la parte del testículo, ainda las veas testiculares que forman el plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme, está ahí el plexo pampiniforme de las veas testiculares. ¿Eh? Y muy bien, partes del pene aquí ahora. Partes del pene que vamos a tener raíz del pene, que va a ser esa parte. Aquí es raíz, raíz. Aquí no es Nutella, no, como vocês. Aquí es raíz, ¿no? Y luego viene el cuerpo del pene. Y por último, el glande. No es grande, no, es glande, con G, ¿sí? Con G, L-A. No es grande, es glande el nombre. Que el glande va a ser el extremo distal del pene. ¿Qué es interesante? El ligamento suspensorio del pene, aquí arriba. El ligamento suspensorio del pene que va a unir, clásica pregunta de prueba, ¿eh? El ligamento suspensorio del pene que va a unir la raíz del pene con línea alba y sínfisis del pubis. ¿Eh? La raíz del pene une, ¿cuál es estructura? Está ahí. Raíz del pene con ¿qué que eu falei? El ligamento suspensorio del pene, disculpa. Ligamento suspensorio del pene une qué estructura? Va a ser línea alba, sínfisis del pubis y raíz del pene. Muy bien, falei. Entonces, hablamos ahora del extremo distal del pene, que se llama glande. El glande, vamos a encontrar estructuras bien interesantes aquí. El glande, primero que va a estar cubierto por pele. Y a veces de crianza esa pele da los problemas de no consigue retraer esa pele. ¿Eh? Esa pele que reviste el glande se llama prepucio. Ese resto de pele que está ahí, que va a ser un pliegue cutáneo que va a proteger al glande. Entre el glande y la pele existe una divisoria, un canal circular que rodea el glande, que se va a llamar surco balano prepupcial. Surco balano prepupcial que va a ser vamos ver daqui a pouco uma imagem para entender onde se encontra el surco balano prepupcial, né? E aí vamos ver aqui na imagem já. Ah, legal. Quando dá problema de não consegue retrair a pele, todo mundo conhece, fimosis, né? Fimose. Y eso es un tanto complicado porque puede, além del incómodo dolor de la inflamación del pene, incluso puede llegar a causar necrosis del pene, porque va a hinchar, va a edematizar mucho el glande y eso puede llegar a necrosar ahí. Fimosis, ¿eh? Entonces, de criança, os bebês têm que retrair a pele porque
Aqui, eles vão ver surco balano prepulsial. Nessa imagem dá para ver. Essa imagem aqui. Surco balano prepulsial vai ser aqui. É. Esta região aqui. Quando termina o glande, vamos ver. Termina o glande aqui nesse ponto e aí vem a pele aqui. E aí se forma um surco que vai a rodear completamente el glande que se llama surco balano prepupcial. En ese surco existen glándulas, que las glándulas van a lubricar, humedecer el glande. Essas glândulas, deixa aí, por aí acho que estava o nome, não tem, tá por aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, sim, aí falou. Essas glândulas que van a secretar um líquido para humidificar el glande, depois tem que limpar isso, porque essa secreção, quando acumula aí, pode causar inflamação, né? Glândulas del surco balano prepulsial, o nome. Muito bem. Fimosis, arrumar uma fimosis é bem fácil, né? Nombre de la cirugía, ahí están los pasos de la cirugía para arrumar el exceso de pele que es prepúcio, né? El nombre de la pele de prepucio, que es el nombre de la pele, a veces es muy excesiva, es muy comprida, tienen que cortar. La cirugía en sí se llama comúnmente, esqueci, circuncisión, ¿né? O postectomía, también el nombre, que es la retirada de pele. Es muy higiénico eso, porque ahí evita que se acumule líquido de las glándulas del surco balano prepucial. De bebés es recomendable hacer. En países de primer mundo no precisa ser de una religión específica para ser circuncidado, ¿sí? No, no tiene nada a ver. Ou seja, tem religiões, uma religião que é regra isso, mas se você não for essa religião, também pode fazer circuncisão. Nos bebês é muito recomendável hacer porque quando. Isso é coisa de pediatra. Não sei quem que é a pediatra aí. Deixa eu ver quem gosta de pediatria. Que coisa que não gosta, né? Cadê? Cadê a pediatra, pediatra? Ah, Jéssica, Jéssica, né? Sí, sí. Los judíos son los que hacen circuncisión. Eh, otra pediatra, Dios mío, ¿de dónde es lo que sale tanta pediatra acá? Che, Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar? Que a los niños, a los bebés, hacer circuncisión es muy recomendable hoy día, porque ahí, Jessica, sí, ya vivo, sí. Oh, fazer circuncisión, porque quando é bebê, você consegue dar banho nos bebês tranquilo, consegue lavar aí tranquilo, não tem problema. Mas quando tem uns 3 anos, 5 anos, 7 anos, e ele não higienizar adequadamente a região, e a mãe já o bebê, a criança já não deixa a mãe dar banho nele, e aí começam os problemas de inflamação do glande. Por isso, de bebê é bom fazer a postectomia ou circuncisão. Isso aí vai fazer um bem danado para a criança, porque além de ser higiênico, o glande expuesto en contacto permanente con la ropa íntima del bebé y eso ahí expuesto durante toda vida, tira mucho la sensibilidad del glande y después en la vida adulta, en la vida sexual activa da pessoa, ayuda mucho porque tiene menos sensibilidad en el glande, ¿sí? Entendem, né? Muy bien, no me interesa eso. Ok, cuando hablamos del cuerpo del pene, vamos a ver que va a estar envuelto de nuevo por capas, la misma historia de las capas que revisten a los testículos. El pene va a tener capas también envolviendo al cuerpo del pene. Desde la parte más superficial a la parte más profunda vamos a encontrar la parte más superficial, la piel, ¿eh? Y en la piel vamos a encontrar ahí, cuando termina la piel del prepucio y comienza el glande mismo,
Ahí vamos a encontrar estas glándulas aquí. Ah, legal, legal. Essa imagem é boa. Un corte transversal, no, longitudinal del pene. Aquí vemos, esto sería el glande, y a pele aqui, né? Pele, prepúcio. Y aquí no medio, vou limpar isso. En esta región y aquí embaixo, aquí, né, se localizan unas glándulas que van a secretar líquido para humidificar el glande. Esas glándulas que por eso tem que limpar, porque esas glándulas todo el tiempo están secretando líquido y ese líquido puede acumular y ahí inflama. ¿Ya? Esas glándulas que se van a llamar, el líquido que secreta es esmegma, el nombre, eso ahí es muy de fisiología. Y las glándulas en sí se llaman glándulas prepupciales o glándulas de Tyson. Glándulas de Tyson. Muy interesante, ¿eh? Anotem bem grande isso. Eu vou perguntar tudo, Ana. Pena que é só 20 perguntas. Deixa eu ver, vocês têm 18? 18 é quando? 18 é a prova de vocês. Vai? 18 é semana que vem. Olha. E entra o quê? Ah, não, não. Isso aí é quarto ano. Quinto, sexta. Cadê vocês? Ah, tá lá. X? Não, peraí. 16. Não, não pode ser 16. Isso aí é Pedro Juan também. X. Ah, eu anotei errado. É quando aqui? É 4/12. Ah, bom. Sim, sim, sim. 4. Ah, peraí, vou arrumar isso aqui. Eu coloquei primeiro X, que é primeiro Z. Aí. Vou mostrar aqui para cerca de Navidad. Sí, no, este año va a ser corrido. Este año no hay Navidad, no hay nada de eso. Voy a mostrarle aquí para que puedan entender. Upa. Aquí. Ahí están viendo. Todas esas anotaciones que están viendo son exámenes, datas de exámenes, ¿eh? Vamos a encontrar desde ahí. Vamos a encontrar desde el primer año hasta el cuarto año exámenes que tengo que organizar. ¿Cómo voy a organizar? Ni idea, ¿eh? Tengo idea de cómo vamos a organizar. Ah, y aquí la clase de ustedes. Vamos a ver. Aquí. Aquí estamos viendo este tema ahora. Ajá. Constitución anatómica. Aí vocês, né? Olá. Quem que está aí? Profe? Que foi, Eliane? Estou lendo aqui. Eliane disse, profe, por favor, quem falou primeiro que vai ter repasso, sim? Ninguém falou isso. Vai que cola, né, Eliane? Mas não colou, sim? Tá lá a minha sala aqui. Estão fazendo um tour em minha sala, né? Na guitarra que eu não toco nada. No voy a... Soy una persona tímida. ¿No entienden ustedes que yo soy tímido, carajo? Tento, para não ser tão chata a aula. Mesmo assim é chato, né? Aí. ¿Quedó? Sí, quedó. No, são os monitores, não é nada de tecnologia isso, Rodrigo. Não tem nada de muito tecnológico. Não tô blogueiro. Blogueiro. Vamos ver depois na prova o blogueiro para vocês. Bien. Este tópico. No, no pues mediana estupidez macanada. Muy bien. Vamos a ir. Entonces quedamos el examen 4 de diciembre.
¿Y cuáles van a ser los temas? Ya vimos los temas, ya- porque yo no recuerdo, yo no tengo memoria, ¿saben eso? ¿Eh? Solo abdomen, profe. ¿Cuáles son los temas para el examen? Aníquena. No, no tengo ni siquiera redes sociales para hacer TikTok, Natalia, así es que no voy a hacer esas cosas. Jamás. Anikia Yapuma, ¿eh? No. ¿Cuáles son los temas para el parcial? ¿Alguien me dice? Dale. Va a ser abdomen, ¿verdad? Abdomen. Boa, Paula. Solo abdomen. Não, não, Tiago, não falei. Não lembro que eu falei só isso. Vai ser todo abdômen. Não é só ter duodeno, não. Estômago duodeno. Ni en pedo. Ni en pedo. Va a ser mucho más largo. Va a ser músculo. No, no, puedo até que, pero. Não, não, vamos fazer. Pera aí, vou pausa aqui. Pausa na aula e vamos fazer isso agora. Cinicamente abdômen. Pera aí, vamos aqui. Aqui, vocês. Hueso del carpo. Hueso del carpo picado. No me vaya pues decir macanada, Ángel. Ustedes son primero, Z, saltos del Guairá, examen parcial. Muy bien, examen parcial. Data que va a ser 4 diciembre. Diciembre de este año todavía, ¿eh? Entonces, solo estómago que... Si son Nutella, eso sí, ¿eh? ¿Qué es? Si era estudiante raíz, si era estudiante de medicina raíz, iba a pedir temas, iba a pedir muchos temas. Mas não, né? Tá todo Nutella aqui. Músculo de la pared abdominal, y ahí va a lista, ¿eh? Estómago, boa, Fábio, boa. Hígado, ei, não é Bias, não é assim. E isso aqui é só para assustar um pouco, né? Vamos ver que mais, panca, baço. Hígado, intestino grueso é muito bom. Vamos completar 10 temas, sim? Vamos fazer isso aqui. Vamos negociar aqui. Ah, não, não. Vamos fazer aqui assim. Intestino delgado, renal. Esta es opción uno, ¿eh? Opción uno. Voy a colocar aquí. eh, opción uno. Ay, qué chato eso. Espera aí. Aí. Diminuí aqui. Me emocionei, como sempre.
Opción 1, duplicar isso. E na opção 2, vou colocar isso aqui. Não sei para que eu peço a opinião de vocês, né? Opção 2, aí estão vendo, ó, sai isso. E entra aqui 10. Aí estão vendo a opção. Deixa eu ver se não estou pulando nada. Pera aí. Então, e estômago, duodeno, hígado, vía biliar, pâncreas, vaso intestinal. Isso sim, tá bom. Opção 1 ou opção 2? Votação aí para vocês. Opção 1. Ah, vamos ver. Vamos melhorar aqui a opção 1. Voltei na opção 1, tá vendo? Diego ni lo leyó bien y ya eligió nomás ya la opción 1. ¿Eh? Aquí. Ahí la opción 1. Fátima, Nutella también, Fátima. Ay, no esperaba eso de vos, Fátima. Tem 5 músculos para aprender e já a Ellen já não quer estudar isso, pô. Boa, Sanco! Sanco, Sanco, Sanco. A única que é raíz, ¿eh? Ya estudiamos. Por suerte, eso por lo menos estudiaste, Diego. Actualicé. Ó, a opção 1 está aí actualizada. ¿Eh? Sí, vai ser opção 1 mesmo, Alfredo. Hola, Alfredo Adán Benítez González. Primera vez te veo, Alfredo Mateco. Opção, sim. Eu não sei para que eu pergunto mesmo, né? Bien aí, Ángel. Hoy está Natalia. Natalia está confiante, me pidió la opción 2. Vamos a ver, opción 2, aquí coloco de nuevo para usted, opción 2. Uhum. Sim, eu também escolheria a opção 1, não é assim? 1, 1. Sim, já fica a opção 1. Não sei para que eu invento de opções também. Ai, ai. Cadê? Aí. Sim, Paula, opção 1. Tá aí. Deixa eu limpar aqui isso. Limpar todo. No, yo soy muy bueno, entiendan una cosa. Yo soy demasiado bueno. En portugués se dice demasiado también, no sé, no recuerdo. Eh, hay muchos temas, atiendan una cosa, hay muchos temas que vamos a ver, vamos a desarrollar en las clases, vamos, mas não vai cair na prova. Aí tá Marisa, Tamira acordou agora, né? Você fala demais. Não, não, não. É isso mesmo que eu estava explicando. Há muitos temas que vamos ver, vamos desenvolver nas aulas teóricas, nas aulas práticas, quando tiver, se tiver algum dia, né? Mas não vai cair na prova. Sim, não vai cair na prova. É muito, sim, sim. É muito. Entendem? Vai ter muitos temas que não caiu na prova. Ah, você fala também português demasiado. Ah, legal, você fala também. Isso, Paula, não vai cair músculos. Que pena, né? Não vai cair. Entendam, de novo, repetindo, tem muitos temas que vamos ver na aula teórica, nas aulas práticas, mas não vai cair na prova, vai ser para conhecimento geral, conhecimento para sumar conhecimento para vocês. Não, também vai ser. Na prova final vai ser basicamente. Aí a gente vai negociar. Não, vamos fazer uma lista, Fábio. Vamos fazer uma lista de conteúdos para a prova final. E aí vamos negociar, dependendo do comportamento. Será em dezembro. Nem sei, Marcela, quando vai ser a prova final. Sim? Não sei quando vai ser a prova final. Provavelmente, Marcela, é interessante, pergunta interessante. Hein? Provavelmente a prova final não vai ser em dezembro, mas não faço ideia. Porque tem que ter primeiro as provas
não, não, as provas, as práticas, aulas práticas. E uma vez que termina, conclui las aulas prácticas, aí libera as provas finais. Sim? O povo tá triste por. Ai, que bestas, né? Linha alba, né? Aham. Então, vamos nos concordar. Sim, sim, tem que fazer a prática primeiro para ter depois a aula, a prova final. Sim. Mas as aulas práticas, uma vez que começarem, liberarem as aulas, já liberou, mas ninguém veio, né? Que eu fiquei sabendo que os Nutella aqui não veio ninguém, mas tá certo. Em janeiro tem que se organizar para vir fazer as aulas práticas para repor e fazer o mais rápido possível para se livrar logo disso, né? Vai ter duas aulas práticas por semana. Já sabe, não sei se já sabe, né? Mas vai ter. Aqui já começou essa semana. Eu peguei um grupo de prática só para sair de casa. Ah, tem três turmas, que bom! Nem sabia. Aí, Marcela. Pobre, estudiou al pedo, era músculo. Ah, já estão aí. E me falem aí que eu não estou por dentro. Os grupos de práticas é de quantas pessoas? Que bien. Sí. Grupo de 13 personas. Qué bueno. Súper bien. Grupo de 13. Boa, boa. Depende mucho del tamaño de la morgue, de las clases, para poder hacer la división de los grupos. Está bien. 13 pessoas é bom. Dá para controlar 13 pessoas ainda. Aqui me colocaram 20 pessoas. 20 animais para eu controlar na sala. É impossível, né? Indomáveis ainda, né? 13 é legal. Janeiro eu vou ir, vou tentar ir, né? Se tiver mais grupos de prática, janeiro, tomara que tenha mais grupos. Vou tentar ir para fazer aulas práticas aí com vocês. Extraño irme a. Extraño irme a Salto, né? Profe, não cabe nossa turma ao. Vamos, janeiro, todo mundo nas aulas práticas, né? Sí, Natalia, sí, sí, también eso, sí. Ay. Bueno, vamos, podemos seguir la clase, gente, por favor. Que puxa. Eu também vou só em janeiro, né, Neris? Alicia! Alicia acordou. Boa, Alicia. Da primeira semana em janeiro já vai começar. Pelo menos aqui tá assim, né? Vou tirar um print aqui. Nessa turma eu perguntei aquela. Não me fala senhor, por favor, não sou tão velho assim. Vai ser janeiro, pelo menos aqui, desde início de janeiro. Primeira semana de janeiro já começa as aulas, as aulas, as aulas práticas, né? Então é bom ir se organizando, né? Médico é assim, médico não tem férias, não, sim? E projetos de médico, futuros médicos, pior ainda, não precisa ter férias mesmo. Para que férias? Aí Rebeca acordou. Rebeca, reação tardia. Opção um. Já foi, Rebeca. Já não tem mais isso de opção, né? Ih, Ih, Rebeca. Peraí, vou colocar aqui um. Apoiado, Rebeca. Apoiei sua votação aqui. Eu gosto de vocês. Não sei por quê. Porque vocês participam. Nas outras turmas que eu tenho aqui, são muito chatos. Eles não nem participam nada, pô. Aí eu cobro deles na prova, né? Não sei o que é isso. Apertei um botão aqui. Primeiro plano, descartar. Descartar. Sim, tô vendo, Rebeca. Tá ruim aí, né? Situação tá feia, né?
Nadie dijo eso, Natalia. El 5, la nota del examen final depende de qué tanto estudien, ¿no? No de nuestra relación aquí, ¿eh? Nuestra relación casi hay aquí. Bueno, vamos, por favor, que esto ainda nem estamos na metade dessa aula, pô. Bueno, seguimos. Ay, ay. Entonces, aquí ya vimos, vou tirar ya eso, ya decidimos aquí los temas, né? Data, já está todo certo. Massacre da Serra Elétrica de novo aí, né? A prova é 4 de dezembro. 4 de dezembro, vamos ver? Dezembro 4. Sexta-feira de novo, hein? ¿Quién diga? Oh, muy bien, vamos. Estábamos hablando de las capas del estómago, ñánico. Del penes, perdón. Capas del penes. ¿Eh? Que desde la parte superficial, piel, y ahí vamos a encontrar las glándulas prepupciales de Tyson. Ahí viene dartos, fascia superficial, fascia profunda del pene. Túnica albugínea. Ah, qué interesante. La túnica albugínea, que va a ser la misma capa que reviste a a los testículos. Y ahí después va la encima y reviste también al pene, rodea los cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos. Aquí vamos a hablar ahora de las formaciones eréctiles del pene. Muy interesante. El pene que va a estar compuesto por estructuras que van a ser las estructuras eréctiles, las formaciones eréctiles del pene, que va a tener dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Va a ser así. Ese aquí van a ser los cuerpos cavernosos. Y aquí embaixo, colocan verde, no, verde no va a ser ahí, aquí. Aquí embaixo, ese que está aquí, va a ser el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso tiene la gran diferencia que va a estar atravesada por la uretra, que va a atravesar al cuerpo esponjoso. Vamos a ver aquí, ¿ya? Estamos viendo que los dos cuerpos cavernosos, dos, que los cuerpos cavernosos van a ser esa estructura aquí, voy a cambiar de color. Ahí, esta estructura aquí, cuerpos cavernosos, dos, que vão ser mais para cima. Y un no medio y para abajo, que va a ser el cuerpo esponjoso. Cuerpo esponjoso, un solo. Y el cuerpo esponjoso vemos aquí que va a ser atravesado por la uretra esponjosa, porción esponjosa de la uretra masculina. Muy interesante eso, muy interesante. El cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos van a tener una formación diferente. Para entender un poco, el cuerpo, los cuerpos cavernosos van a ser como estructuras, en un interior del vai ter cheio de cámaras, de estructuras que van encher de sangue cuando el cuerpo está eh, en erección, ¿sí? El pene literalmente se enche de sangue y ahí el sangue va a entrar en los cuerpos cavernosos, que van a ser las estructuras eréctiles del pene. Los cuerpos cavernosos, entonces, son dos, va a tener cuerpo cavernoso derecho e izquierdo, y ellos van a tener una gran parte del cuerpo cavernoso que van a formar la raíz del pene. Gran parte del pene está para adentro, va a ser la raíz misma del pene. Esa imagen aquí, en esta imagen que aparece del lado izquierdo, es una imagen que es una vista inferior, ¿né? Aquí sería el pubis, y ahí vemos como tem una parte muy importante del pene que está para adentro, que va a ser la raíz del pene, que está
adherido, grudado, en contacto con los huesos coxales, que va a ser la raíz del pene. Y los cuerpos cavernosos es bien legal, porque en la raíz del pene, el cuerpo cavernoso es bien más largo, es más ancho. Y en el extremo distal, los cuerpos cavernosos van a afinar, van a ser bien más finos. Cuerpos cavernosos. Ahora, cuerpo esponjoso ao contrário, ¿sí? Cuerpo esponjoso, ele vai dilatar-se en el extremo distal, na ponta. Y ahí es que el extremo distal del pene, que se llama glande, es una dependencia del cuerpo esponjoso. Es el cuerpo esponjoso que dilata, abre, y ahí va a formar el glande. Y ahí dentro del cuerpo esponjoso es que está atravesando la uretra y va a exteriorizarse el orificio externo de la uretra. ¿Eh? Muy interior, muy interesante eso. Vascularización del pene, Zagán. Vascularización del pene, vamos a tener vascularización superficial y vascularización profunda. Vascularización superficial que va a vascularizar a pele, literalmente, a pele, la capa superficial del pene. Y la vascularización profunda es para los cuerpos eréctiles del pene. Entonces, cuando fala la vascularización de las túnicas, las envolturas, va a vir de ramas de la arteria pudenda externa, que cuando a gente acompanha el nacimiento de la pudenda externa, ela nace de la arteria femoral. Y ahí ven la vascularización profunda, que la vascularización profunda es para los cuerpos eréctiles, que vai fazer a ereção del pênis, que ela vai vir de pudenda interna dessa vez, que pudenda interna vem de la ilíaca interna, ou seja, é a artéria e veia que se encargan de vascularizar los órganos de la pelvis. Cuando vimos vejiga, cuando vimos recto, es todo rama de la arteria ilíaca interna. Para lembrar um pouco, vai ser assim: a aorta abdominal, que se divide en dos arterias, que vai ser ilíaca común, que de nuevo la ilíaca común se divide en dos arterias, do outro lado vai ser a mesma história, né? Que vou colocar agora a descrição. Primeiro é a aorta abdominal, luego se divide en arteria ilíaca común, que vai ser isso aqui e isso aqui, ilíaca comum. E luego la ilíaca común, direita e esquerda, uma para cada lado, se divide en ilíaca interna, ilíaca interna e ilíaca externa. Ilíaca externa vai ser essa aqui, que depois passa a chamar-se femoral. Que vimos isso aí em membro inferior. E a ilíaca interna vai ser essa aqui, interna, que vai dar a vascularização de todos os órganos de la pelvis, né? Útero, vagina, vejiga, próstata, recto. Va a ser rama de la ilíaca interna. Entonces, ahí vamos a ver una imagen. Vamos ver, tem outra imagem por aí. Aqui, essa imagem é legal. Aqui estamos viendo, mesma história, ó. Esta arteria que aparece aqui arriba, essa arteria é a ilíaca externa. Ilíaca externa, que depois passa a chamar-se artéria femoral, quando passa aqui, daí ela se vai para a perna, é a mesma aqui que é a artéria ilíaca externa, depois femoral. A ilíaca interna é essa outra aqui, está no X. Sim, vamos limpar. Ilíaca interna,
que la ilíaca interna va a dar la vascularización de todos los órganos de la pelvis. ¿Eh? Los cuerpos eréctiles, que va a ser la vascularización profunda del pene. Na vagina, na vagina y útero también va a ser parecido así. Va a ter superficial, vascularización superficial y vascularización profunda. ¿Eh? La vascularización profunda que va a ser a través de pudenda interna, que a pudenda interna nace de la ilíaca interna, que ahí va a ser la arteria que va a hacer la erección del pene. ¿Ya? Muy bien. Y las veias va a ser la misma historia, superficial y profunda. Veias superficiales, da pele, de las envolturas del pene, va a ir drenan hacia abajo y van a ir a la vena femoral. Y la vascularización profunda, que van a ir a la raíz, voy a arrumar eso aquí, raíz del pene, y ellas van a ir después para unas veas compartidas ahí con la bexiga, con la próstata, y va a formar un plexo venoso vésico prostático o plexo venoso de Santorini. Y después van a ir para las veas ilíacas internas. ¿Ya? Isso aí é bem interessante. Para quê? Vamos ver. Nessa imagem dá para ver. Não, para o outro lado, besta. Isso aqui é muito interessante para ver o quê? Por exemplo, isso aí é câncer de pênis, é clássico. É? Vamos ver nessa imagem aqui. Cuando tiene algún problema de la pele del pene, por ejemplo, cáncer de penes, y comienza en la parte superficial, de ahí va aprofundando. Cuando hay un problema de cáncer de pele, de cáncer de penes, ele vai fazer metástasis nas veias superficiais que vão ir comprometer los ganglios linfáticos de la región del fémur, la región, las veas femorales, disculpa. Las veas femorales. Muy interesante eso. Eso en cáncer de pene. ¿No? Cuando el cáncer de pene está más avanzado y compromete, infiltra los cuerpos eréctiles del pene, cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso, ahí él va a hacer metástasis aquí dentro, en los ganglios linfáticos que vayan a las veas ilíaca interna ya. Muy interesante. Muy interesante. Entonces, voltando aquí, veias del pene vai ter dois, superficiales y profundos. Superficiales van a ir para la vena femoral y profundos van a ir con un plexo compartido con próstata bexiga, que se va a llamar plexo venoso vésico prostático de Santorini. Que daí vão ir para la veia ilíaca interna también. Por último, aquí sobre los linfáticos y los nervios. Linfáticos superficiales y profundos. Superficiales van a ir en la región del triángulo de Scarpa que vimos en vasos venosos del miembro inferior. En la vena femoral, cuando recibe la safena interna, la safena magna, ahí es que va a formar el triángulo femoral. Metástasis de cáncer de penes faz ahí, na región del triángulo de Scarpa. Y el linfáticos profundos que van a ir, de nuevo, compartido con la vejiga y la próstata, y van a ir ahí en el plexo vésico prostático, prevesicales en ese caso, pero en la frente de la vejiga. Y por último, inervación del pene, que va a tener dos tipos de inervación. Una inervación sensitiva y una inervación para la erección. La inervación sensitiva va a vir del plexo lumbar, que ahí se va a llamar nervio genitofemoral y nervio ilioinguinal.
Eso es la parte sensitiva del pene y la parte de la erección del pene que va a ser del plexo hipogástrico inferior a través de un nervio, que ese nervio va a llamarse nervio erector de Edward, como quieran llamar. Nervio erector de Edgar, que es rama del plexo hipogástrico inferior. El plexo hipogástrico inferior. Muy bien. Y aquí para entender un poco sobre la- el drenaje linfático del pene. Y así también del escroto, del testículo, es bien diferente. Cuando es pele, la parte superficial, ya sea del pênis ou del escroto, eles vão drenar o drenaje linfático aqui, nessa região, né? Que é região femoral, triângulo de Scarpa, era essa região aqui assim. Então, quando tem algum gânglio linfático aumentado de tamanho na região do triângulo femoral, provavelmente tem algum problema no pênis, há um problema, uma infecção, inflamação, parte superficial. Porque quando é parte profunda vai ir lá dentro, nessa região já, da região de los ilíacos, né? Lá dentro na pelvis, bem profundo, né? Muito bem. Aí vão ficar por aqui. Continuamos a tarde com próstata, capítulo 124. Capítulo 124 para la tarde.